Olá, boa noite, meus queridos. Hoje nós estamos começando a nossa live. Nosso tema de hoje é as nossas sombras interiores e as nossas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de transformação. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou vendo já aí a Márcia, a Luciane, já estão entrando. Olá para vocês, a Laura, a Lisete. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo agora, né? É um momento muito especial, né? Porque a gente está aí falando com tanta gente linda que está entrando agora. E o que a gente precisa hoje é de tranquilidade, nós precisamos de serenidade para a gente lidar. Olha lá, a Elaine também entrando. Muito prazer, sejam bem-vindos, todos que estão entrando agora. E então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a sombra, né? Então, eu estava pensando, de repente me veio uma ideia muito interessante a respeito das nossas sombras, numa imagem muito esclarecedora. Quando a gente faz uma sombra, né, coloca a nossa mão ou qualquer objeto contra a luz, a gente vai ver que vai aparecer uma sombra. Então, o que é a sombra? É algo que está interrompendo ou bloqueando a passagem da luz. Então, se tem sombra, é porque existe uma luz e algo que dificulta a passagem dessa luz. Então, assim, para a gente ter sombra, significa que nós temos que ter luz dentro de nós. Então, e essa luz vem de onde? Da nossa essência, né? Da nossa centelha de luz que a gente tem, uma centelha de perfeição que a gente tem dentro de nós. E as sombras são exatamente as dificuldades que essa nossa luz interior tem para se manifestar externamente, né? Então, na medida em que nós vamos trabalhando essa nossa luz, a gente vai integrando essa nossa luz, dando consciência para ela, ela vai ficando menor. E assim a luz consegue passar e se expressar em sua plenitude. Então, a nossa caminhada, esse momento que a gente está vivendo, é um momento de muito medo, as pessoas estão muito inseguras, as pessoas estão muito deprimidas, né? Tem muitas tentativas de suicídio acontecendo. Então, se por um lado ele está trazendo muita coisa da morte, muitas mortes, fala isso o tempo todo, por outro lado, está nos convidando para a vida, e está nos convidando justamente para olhar para as nossas sombras. A gente tem ficado mais recolhido em casa. Esse isolamento faz com que a gente fique mais com a gente mesmo. Então, o que acaba acontecendo? Nós vamos somos, entre aspas, forçados a olhar ou estar em contato com a nossa própria sombra. Por isso que está sendo muito difícil para muita gente, porque normalmente a gente não quer olhar para as nossas sombras, né? Normalmente a gente tenta disfarçar ou fazer de conta que ela não existe ou empurrar com a barriga, né? O que é a nossa sombra? Exatamente são as coisas que a gente reprime, né? Jean Yves já falava isso, Jung já falava isso, que são as nossas partes reprimidas, que a gente não quer olhar. E também tem uma fala dos terapeutas do deserto, que eles dizem o seguinte, que não há caminho para a luz sem atravessar pela sombra, né? O próprio Jung também falava algo muito interessante sobre isso, que ele falava assim, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, assim, a oportunidade atualmente está sendo incrível para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Então, justamente, essa situação que a gente vive, ao mesmo tempo que é um grande desafio, né, que é difícil a gente fazer esse movimento de se olhar, mas também é a oportunidade que a gente tem de poder nos transformarmos, tá bom?
Então, assim, uma coisa importante a gente conhecer um pouco mais sobre as nossas sombras. Como é que a gente pode ter uma ideia de que sombras são essas que a gente tem, que repressões são essas que a gente tem das nossas questões, das nossas coisas. Então, nós temos 5 repressões ou 5 sombras diferentes. Nós temos a primeira sombra que a gente tem, ou a primeira repressão, é a repressão da nossa agressividade, né? Então, existem muitas pessoas que, ou nós todos, temos dificuldades, muitas vezes, da nossa agressividade. E as religiões, de um modo geral, infelizmente, tratam essa situação da agressividade de uma maneira um pouco distorcida, talvez. Como se a gente não pudesse sentir raiva, como se sentir raiva fosse algo ruim, ou algo que não é bom para nosso desenvolvimento, ou isso vai gerar pecados e etc., né? Na verdade, a raiva, dentro da raiva tem muita energia, tem muita força criadora, né? Que o Jung falava muito disso, que a questão não é a gente reprimir a nossa raiva, mas é a gente direcionar essa raiva de uma forma diferente. Até porque a criatividade, ela está ligada diretamente com essa energia que tem, esse potencial que tem na raiva, na nossa agressividade, ele está ligado diretamente com o nosso potencial criativo. Então, ele fala até uma coisa muito interessante sobre as crianças, que principalmente agora que as crianças estão todas em casa, e elas estão com uma pilha Duracell, né, estão terríveis, né, correndo, fazendo da casa tudo, né, o quintal, o jardim, o parquinho, é tudo dentro de casa. E isso se soma com essa convivência que também tem sido limitada com a nossa vida corrida lá fora. Então, as pessoas têm que conviver mais. Então, essa agressividade pode não só aparecer nas crianças, mas também nos próprios adultos. Então, uma maneira de lidar com essa agressividade é quando a gente direciona de uma outra maneira. Nós estamos sendo convidados a despertar a nossa criatividade. Então, assim, vamos crescer, vamos fazer diferente o que a gente vem fazendo habitualmente. Então, é muito importante a gente aproveitar esse momento para direcionar. A gente está tendo, por exemplo, fazer live. É uma coisa que eu nunca fiz live. De repente, eu estou começando a fazer live, porque a situação está exigindo algo novo, né? Então, assim como isso é apenas um aspecto, mas a gente tem que se reinventar nos relacionamentos também. Como é que a gente vai fazer para acordar bem todo dia, né? A Evelyn aqui está mandando um recadinho, dizendo não poder sentir raiva gera algumas dificuldades, se não se comunicar de forma assertiva, não viver sentimentos e emoções que são naturais aos seres humanos e outros. É isso mesmo, Evelyn. É exatamente isso, né? A gente precisa comunicar essa raiva, mas para isso tem uma coisa. Antes de eu comunicar a minha raiva, eu preciso entrar em contato com ela e permitir que ela exista em mim para eu poder falar o que eu estou precisando. Porque se eu nem me permito entrar em contato com a minha própria raiva e eu não aceito a minha agressividade, como é que eu vou conseguir lidar com isso, né? Então, a gente vai ficar perdido nisso, e quando a gente se sente acuado, sem resposta, é exatamente aí que a gente se torna agressivo. Uma pessoa que está em paz, que está bem com ela mesma, ela tende a não ser agressiva. Geralmente o agressivo é aquele que não tem, que está com medo, está se sentindo ameaçado e não tem muito repertório para poder lidar. Então, nós estamos convidados a lidar com a nossa raiva. Olha, o Felipe, meu filho, está aí. Oi, Felipe. Parece que minha mãe também entrou aí. A Luciana, para os freudianos, o Felipe está dizendo, seria tirar os recalques internos que geram patologias. Olha aí, o Felipe é arquiteto, mas está dando uma de psicólogo. A Lu também, minha irmã, está por aí. Oi, Lu. Então, ele continua dizendo, mas às vezes dói olhar para as sombras internas. Dói muito. Tanto dói, né, que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações,
ele fala uma coisa muito interessante, que é preferível adoecer do que ir de encontro às soluções. Porque ir de encontro às soluções é exatamente a gente olhar para aquilo que está acontecendo, né? Que é a gente olhar para a nossa sombra, admitir que ela existe, torná-la consciente, e à medida que a gente põe consciência nas nossas sombras, no que nós estamos reprimindo, a tendência é a gente relaxar, e quando a gente relaxa o nosso psicológico, nossa alma, nosso espírito, a gente tende a ser uma pessoa mais suave, mais serena, e a gente consegue lidar melhor com essas questões. Tem uma história muito interessante que eu queria contar aqui para vocês, que na verdade é uma lenda chinesa, né? Diz a lenda que Lili, ela se casou com um rapaz, né? E foi morar com a mãe também. A mãe já morava junto com ele, o rapaz morava com a mãe, então foram os três morar juntos. Só que a Lili, na verdade, não se dava muito bem com essa sogra. E com o passar dos meses, essa relação foi ficando cada vez mais tensa. E o que foi acontecendo? Ela foi ficando cada vez com mais raiva, e essa raiva foi se tornando um sentimento de ódio. E na cultura chinesa, a nora precisa tratar muito bem a sua sogra. Então, isso faz parte da cultura chinesa. Vocês imaginem, ela com ódio da sogra, tendo que ter todas aquelas gentilezas que a cultura exige. Então ela falou, eu não vou suportar viver com essa minha sogra, eu vou ter que dar uma providência, senão eu não sei o que vai acontecer comigo. Então ela foi procurar um velho sábio, amigo da família, amigo do pai, na verdade, e ele era muito sábio. E aí ela chegou e falou, olha, está acontecendo isso, e eu tenho que, não sei o que fazer, eu estou pensando em fazer desaparecer, fazer com que minha sogra morra, realmente. Seria assassinar essa sogra. Só que tinha que ser de uma maneira que não desse na cara, porque na cultura chinesa isso seria algo assim, uma coisa terrível socialmente, saber que uma nora tivesse feito uma cena dessa. Então, esse sábio falou, claro que eu posso te ajudar. Eu tenho uma erva aqui muito especial para isso. Só que assim, você não pode começar a dar erva numa dose muito grande que vai dar muito na cara que foi você que provocou alguma coisa. Tem que ser algo muito discreto. E para completar, você precisa tratá-la muito bem, até melhor do que você já vem tratando, para não dar alguma pista de que o que vai acontecendo, a morte dela lentamente com essas ervas, não tenha sido um plano, não tenha sido algo engendrado por você. E ele falou, só que você tem que seguir à risca o que eu estou te orientando. Você vai dar, a cada 2 dias, você vai colocar um pouco dessa erva na alimentação, um pouco, enfim, no que ela beber. E com o tempo, vai levar alguns meses, ela vai acabar adoecendo e vai acabar falecendo e vai parecer que é de forma natural. Muito bem, ela ficou muito feliz com o plano, pegou as ervas, foi e começou imediatamente a aplicar o plano. Então, como foi passando o tempo, ela foi tratando tão bem a sogra dela que a sogra gradativamente começou a sentir algo novo, né? Um tratamento tão especial. Essa sogra gradativamente começou a tratá-la cada vez melhor. Quando se passaram 6 meses, ela começou a ter um sentimento de carinho, o sentimento de carinho foi aumentando e essa sogra também foi tratando ela também muito bem, até que chegou um ponto em que ambas estavam se amando, ela adotando quase como uma segunda mãe e essa sogra sentindo por ela como se ela fosse a própria filha. E aí ela começou a sentir, nossa, mas eu estou matando uma sogra, alguém que é uma pessoa tão especial. Aí ela começou a falar, não, se ela morrer eu não vou me perdoar nunca na minha vida. E ela foi então até o velho sábio e falou, olha, eu gostaria de desfazer esse plano, eu queria ver um jeito que pudesse reverter, porque eu não quero mais que a minha sogra morra. Ela hoje é a minha segunda mãe, eu tenho uma relação ótima com ela. Aí o velho sábio sorriu e disse, eu conheço bem o coração humano e os caminhos dos corações humanos.
E fique tranquila, porque a erva que eu te dei não é venenosa. São vitaminas para que ela ficasse cada vez mais forte e mais saudável. Na verdade, eu só dei um tempo para que você pudesse reconhecer que, dependendo de como a gente trata as pessoas, a tendência é com que o universo, né, faça um eco das nossas atitudes, né? Então, o que ela saiu muito feliz e foi uma grande lição a respeito da agressividade e das nossas tendências ruins. Então, o que a gente pode entender dessa história é que, com a nossa agressividade ou a maneira que a gente lida normalmente com as adversidades, do jeito que as pessoas são, se a gente aproveitar essa história e tentar aplicar de alguma maneira, pode ser que a gente vai ter grandes surpresas nos relacionamentos mais difíceis, né? Isso é apenas o nosso primeiro ponto é uma das nossas sombras. Qual seria a outra sombra ou a outro tipo de repressão? Então, é a repressão da sexualidade. Só que aqui, quando fala repressão da sexualidade, a gente não vai falar exatamente no sentido freudiano, né, que colocava a energia sexual exclusivamente ligada ao aspecto genital. Né? Essa forma de olhar é uma forma muito mais ampla, a forma que o Jung começou a olhar, é a forma que a psicologia transpessoal também vê, que a energia da sexualidade ela está ligada a muitas outras coisas, ela está ligada à manifestação do amor. Então, quando a gente reprime essa força que vem da sexualidade, essa energia sexual, a gente também está reprimindo ou está bloqueando o canal de manifestação das diversas formas que o amor pode se manifestar, que é através da ternura, do serviço ao próximo, do devotamento, do perdão, da gratidão, e tudo isso são formas de expressão do amor. Então, é muito importante a gente prestar atenção o quanto que nós estamos bloqueando a nossa expressão de amor. Então, no nosso dia a dia, a gente muitas vezes tem vontade de falar alguma coisa ou de expressar, mas a gente nota que socialmente existe uma dificuldade das pessoas falarem do amor delas, né? Então, é muito importante a gente estar ciente disso, que uma forma da gente trabalhar e tomar consciência da nossa sombra é tomar consciência do nosso amor. Que muitas vezes o que nos faz sofrer muito é justamente não poder expressar o que a gente tem de sensibilidade, de carinho, de ternura. Então, a gente não pode perder de vista e esquecer de que a nossa vida é muito curta. Né? O Cortella fala, a nossa vida é muito curta para ser medíocre. Então, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, para a gente exercitar a nossa humanidade, aquilo que de melhor a gente tem. Então, expressar o nosso amor é algo fundamental para que a gente também se sinta bem, porque muitas vezes a gente não vai se arrepender só das coisas ruins que a gente fez. A gente vai se arrepender também do amor e das coisas boas que a gente tem dentro da gente, que a gente não expressa para as pessoas à nossa volta e até para aqueles que são mais próximos. Né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de abraçar, de dar um bom abraço. Né? Porque tem aquele abraço que bate nas costas, principalmente entre os homens, né? Existe uma situação muito complicada. Então, um abraço que é mais um tá batendo no outro do que propriamente uma expressão afetiva. Porque não pode demonstrar essa afetividade. Eu sei que muitos homens fazem isso com tranquilidade, mas tem uma boa parte dos homens, em particular, que não, né? Pela nossa cultura, etc. Mas não tenham medo, nunca é tarde, nunca é demais expressar o que nós sentimos, principalmente as coisas que são boas, né? Olha aí o Reginaldo lembrando dos saudades dos abraços, né, Reginaldo? Realmente é algo maravilhoso, né? Um bom abraço, e um bom abraço é aquele assim que a gente vai fazer com
com um certo tempo, né? Não é 3 segundos, mas dizem que um abraço curador leva de 15 a 20 segundos para a gente poder realmente transmitir e receber da outra pessoa. Tem até uma terapia do abraço, que através do abraço é possível a gente fazer muitas coisas boas, a gente transmitir, ele é curador, inclusive, em muitas situações. Hoje mesmo, eu tive na casa da minha mãe, né, e a gente nota que à medida que a gente vai ficando mais velhinho, o que vai ficando mais importante é a expressão de carinho das pessoas que são caras para nós. Então, quanto mais velho a gente fica, as coisas que são mais superficiais vão perdendo o sentido, né? E a gente vai... O que tem valor é a expressão de carinho, de amizade que a gente tem e poder expressar. Então, a gente chega lá, a primeira coisa que ela faz é abraçar e fica abraçada, depois abraçou 2, 3 vezes. O Felipe, é impossível amar o próximo se não nos amarmos antes, certo? É isso mesmo, Felipe, exatamente, é isso mesmo. A gente primeiro tem que ter esse amor, a gente tem que gostar da gente. Mas para eu gostar de mim, eu tenho que conhecer as minhas sombras. E aí, à medida que eu conheço, eu crio e abro possibilidades de transformações. É que a gente acha que a gente vai encontrar só coisas ruins, parece. Que se eu olhar, a gente fica com medo das pessoas verem coisas terríveis dentro da gente. Mas a gente também tem coisas maravilhosas, que nem a gente tem acesso, nem a gente tem consciência. Então, tomar consciência da nossa sombra é você também se permitir tomar consciência da sua luz. Então, não tenha medo disso, né? Esse medo que a gente tem, a gente está sendo justamente convidado a quebrar essas barreiras que separa essa nossa luz que nós temos lá dentro. Então acreditem nisso. Lembrem do que eu falei no começo. Se a gente tem sombra, é porque tem uma luz para poder fazer sombra do que impede a nossa luz irradiar. Né? Faz sentido para vocês isso? Né? Não faz sentido isso? É uma imagem tão simples, mas que para mim revela uma realidade muito mais profunda. Né? Muito bem. Sobre essa questão do feminino, tem uma terceira coisa uma terceira sombra que a gente reprime, que é a repressão do feminino. Quando eu falo feminino aqui, eu não estou falando de gênero, mas eu estou falando do princípio da energia do feminino. Esse princípio da energia do feminino é algo que está presente dentro de nós, todos, homens ou mulheres, que está relacionado com o quê? Está relacionado com a sensibilidade, está relacionado com a capacidade de escuta, de acolhimento, de generosidade, de serenidade, né? É o feminino, inclusive é isso que nós precisamos desenvolver, homens e mulheres, porque não é porque a mulher é do gênero feminino que ela tenha esse princípio do feminino desenvolvido. Então, você pode ser um homem, uma mulher agressiva, estúpida, impaciente e assim por diante, né? Então, não tem a ver com gênero, mas com essa nossa capacidade de acolhimento, né? De poder acolher, de cooperação, de leveza, de criar algo mais suave, mais sereno, né? É o oposto do que a gente vive hoje em relação a essa vida competitiva, né? Eu queria falar uma coisa maravilhosa que aconteceu, que eu falei numa outra live, mas que eu acho que é uma coisa que foi muito marcante, que é a respeito dos Zulus, né? Eu tive o prazer de conhecer vários deles quando eu fui na África do Sul, agora foi em outubro de 2018, e aquilo que a gente ouve, o que a gente lê, né, sobre eles, do Ubuntu, né? Você sou eu, ou seja, o que atingir você também me atinge, né? Então, a gente vê que no comportamento deles isso é algo muito presente, né? A generosidade, o carinho, eles fazem de tudo para auxiliar você naquilo que você está precisando, né? Então, isso é o feminino. A Suzelei está colocando uma coisa muito interessante aqui. Nós, mulheres, estamos atuando muito na energia masculina, não acolhemos o nosso feminino, é verdade.
né? Então a mulher muitas vezes quer se comparar com o homem, pegando a pior parte do homem, que é querer ser, né, aquela coisa assim competitiva, terrível, né? E perdendo aquilo que de mais bonito as mulheres têm, que é justamente esse ensino de ser mais essa coisa desse feminino que eu estou falando, né? Dessa coisa mais leve, mais suave. O Felipe está falando, nesse mundo capitalista de produção mais yang, é difícil ser introspectivo. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante mesmo, que é a parte da contemplação, né? A gente perdeu essa coisa da contemplação. A gente, às vezes, parar na rua para olhar uma árvore pode parecer uma coisa muito boba, essa pessoa está louca, ou ela está perdendo tempo. Né? A gente tem que estar correndo igual uns doidos, e aí a gente enlouquece e começa a ficar doente, porque a gente perdeu essa capacidade de simplesmente parar, fazer períodos para a gente poder contemplar, simplesmente apreciar a beleza e deixar que essa beleza da natureza entre em nós, e isso pode ser muito curador. Deixa eu ver aqui mais... tem o Benedito lá, um amigo nosso de Vitória. Um abraço para o Benedito, um abraço aí para você. Olha, eu estou gostando muito da participação de vocês. O Felipe está colocando também que com o corona, ficando em casa, ficamos obrigados a olhar para dentro. É isso mesmo, Felipe, a gente falou um pouco disso no início, né, da nossa fala. Muito bem, nós temos ainda uma outra sombra ou uma outra repressão, uma quarta repressão, que é a repressão da individualidade criadora. O que é isso? Para eu ser criativo, eu preciso estar na espontaneidade. Para eu poder ser espontâneo, eu tenho que estar conectado com aquilo que eu sou, com o fluxo natural do que eu sou. Eu tenho que estar ligado e conectado com coisas que têm a ver com o meu propósito, com aquilo que realmente me alimenta. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê muita gente fazendo um trabalho que não é conectado com aquilo que a pessoa ama. Não é aquilo que ela gosta de fazer exatamente. Então, quando a gente faz algo que a gente não gosta, isso acaba nos adoecendo com o tempo. Porque você acaba fazendo um esforço para você ter uma produção em cima de algo que não te nutre emocionalmente, que não te alimenta. A gente sabe que, na verdade, muitas vezes, em função de circunstâncias da vida, a pessoa precisa sobreviver e ela não consegue ter um ambiente, uma situação em que ela vai fazer o que ela gosta, né? Agora, é muito importante a gente saber que, apesar, às vezes, a circunstância da vida nos levar a fazer coisas que a gente não gosta, é importante saber que, em algum momento, nós temos que trabalhar e lutar para fazer o que a gente gosta. Porque só o fato de você saber que a sua meta é atingir algo assim, isso já traz um alento para dentro de nós. Do tipo, eu estou aqui, mas por um tempo, estou me preparando, não é exatamente o que eu quero, mas eu já vou começar a me movimentar em direção ao que eu quero. Né? Só que essa questão do que eu quero, eu preciso, de novo, olhar para mim, dar oportunidade para que a gente cresça, para que a gente veja quem a gente realmente é. E para isso que a gente fazer, vai voltar sempre nas nossas sombras. Tomar consciência do que impede a nossa luz ou aquilo que nós somos se expressar. Ok? Muito bem. Tem outro aspecto importante. Nós estamos indo para a nossa quinta sombra, ou quinto aspecto que nos separa, que nos divide, que impede que a nossa luz se espalhe. Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai... a repressão do ser essencial ou da nossa espiritualidade. Né? Quando a gente fala isso, eu estou falando espiritualidade, eu estou dizendo da nossa transcendência, que é algo natural.
E então a gente precisa permitir entrar em contato com a nossa transcendência, né? Alguém da Yoga Yoyo, né? Alguém da yoga, não tem o nome da pessoa, mas está dizendo: é preciso ter coragem para fazer o que está necessário, às vezes não é o que mais gostaríamos. É verdade, é preciso ter coragem para fazer o que está sendo necessário. Precisa ter muita força. Mas é nesse sentido, é pena que não tem o nome aqui de quem escreveu, só está Yoga Yoyo, né? Você que escreveu isso, mas é importante a gente ter em mente, dentro da gente, ter esse plano, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu preciso ter um preparo, né? Sobre isso, acho que eu queria falar um pouquinho sobre o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele é um dos fundadores da psicologia transpessoal. E ele foi preso nos campos de concentração. Ionara, ok, Ionara. A Yoga Yoyo é a Ionara, ok, Ionara, agora eu já sei quem é você. Muito bem. Então, continuando, o Viktor Frankl, ele foi preso nos campos de concentração lá na Alemanha, na época do Hitler. E ele viveu um período terrível enquanto ele esteve lá dentro, e foi um período meio longo, né? Foi mais de um ano, foi um período meio longo, e ele passou a ser uma coisa lá dentro. Ele era apenas um número, ele não tinha mais nome, não tinha mais passado, não tinha nada. Ele simplesmente, olá Clayton, ele simplesmente passou a ser praticamente um objeto, e tratados como animais. E vocês imaginem a força que tem que ter, vejam só, hein, a situação de desafio para essas pessoas que ficaram nessa situação, no caso dele. Nós estamos aqui em isolamento, mas nós não estamos presos, né? Quem quiser sair, pode sair, né? Pega o carro, vai dar uma volta, ou dá uma volta no quarteirão, e a gente está em isolamento social, mas não numa prisão. Vocês imaginam uma situação que, além de você estar numa prisão, você tem um tratamento como animal, você não é mais ninguém, você a todo momento tá de frente com a pior face do ser humano, né? Inclusive, aconteceu uma coisa, quando ele chegou, existia uma avaliação que era feita, era olhado de cima e embaixo, era feita uma avaliação, e aí a pessoa que estava fazendo essa avaliação falava: você vai para esse lado, e eu vinha, você para esse lado, você vai para esse outro lado, e ia, dependendo da avaliação, não sei que critério que era usado, ia um grupo para um lado, outras pessoas iam para o outro. E quando ele saiu desse processo, que ele começou a ir para o local onde ele ia ficar, passado um tempinho, ele viu uma grande labareda, né? Ele falou: nossa, mas o que é isso? Ele falou: então, isso aí são os que foram para o outro lado. Ou seja, ele poderia ter morrido se ele tivesse ido para aquele outro lado. Então ele se deparava com a morte o tempo todo. Aqui a gente também está se deparando com a morte, mas ela não está aqui dentro. E não tem ninguém promovendo isso. Depende da nossa conduta, dos cuidados também que a gente vai ter. E às vezes nem vai morrer, né? Dependendo. É uma roleta russa, né? Se quem pega o coronavírus, pode não acontecer nada, pode pegar uma gripe ou pode eventualmente morrer. Então ele ficou se deparando com isso durante muito tempo. Só que ele teve uma conduta muito primorosa lá dentro. Apesar de tudo, ele tinha um equilíbrio emocional muito grande, uma pessoa madura emocionalmente, então ele conseguiu suportar tudo isso. Até que chegou um ponto que teve uma doença, tifo, né? Que foi uma onda de tifo que aconteceu e estava morrendo muita gente. E como estava assim, um acúmulo muito grande, o que acabou acontecendo? O médico que estava, não sei nem se a palavra certa é essa, cuidando dos doentes, sabendo que ele era um psiquiatra, que ele era um médico, o convidou para auxiliá-lo. E aconteceu algo muito significativo nessa história. O que aconteceu é que ele conversava com as pessoas, né, os doentes todos, e tanto aqueles que acabavam morrendo e aqueles que sobreviveram. E depois de um tempo ele conseguiu fazer uma estatística de uma maneira lá dele, e que ele descobriu e observou que morriam todos aqueles que não tinham pelo que viver. E
aqueles que tinham pelo que viver, tinham um propósito, tinha algo que era significativo, permaneciam vivos, não morreram. Então, veja que a morte e a vida está relacionado com a gente ter um propósito forte do porquê que eu estou vivendo. Né? Então, isso tem a ver com a nossa transcendência, tudo isso tem a ver com a nossa espiritualidade, tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de olhar para nós mesmos e ver que nós, além das sombras que a gente tem, nós temos uma dimensão transcendente, nós temos algo que vai além do nosso ego, algo que vai além daquilo que a gente pode perceber. Né? Do que a gente pode se avaliar, inclusive, porque essa nossa dimensão ela é muito maior do que a nossa capacidade de vigília, aquilo que a gente pode analisar a partir da razão. Então, é muito importante a gente ter em mente, nesse momento de pandemia, desse medo que está todo por aí, o que salva, o que pode ajudar muito é essas duas coisas. Saber que eu tenho uma dimensão transcendente e saber o quê? Ou se eu não sei, qual é o meu propósito? Né? Que propósito que eu tenho de vida? E se eu não tenho, o porquê que eu estou vivendo, para que eu estou vivendo, é fundamental. A Laura está dizendo uma coisa aqui interessante. Depende da conduta para não morrer. Mas muito depende também da classe social que a gente vive, não? Poder quarentenar nos coloca em um lugar de privilégio, inclusive com tempo para olharmos para as nossas sombras. É verdade, Laura. Agora, cada um de nós tem um destino, tem o nosso destino, né? Por alguma razão as pessoas estão onde elas estão. E eu diria para você que não é todo mundo que está em lugares, em classes sociais que tem mais dificuldade, que todo mundo vai morrer. Não é todo mundo que vai morrer. Assim como a gente tem os nossos desafios, cada um tem os seus desafios. E na verdade, assim, essa questão do essencial, tem pessoas muito simples que percebem isso e vivem isso com absoluta naturalidade. São pessoas que já têm essa sabedoria porque desenvolveu isso, conseguiu perceber a própria humanidade delas e elas têm uma forma de olhar o mundo diferente, independente da situação ou da classe social que ela está. É mais difícil? Com certeza vai ser mais difícil. Quem está numa situação dessa está mais fácil de repente, o vírus, ela ser contaminada? Também. Mas isso ainda não significa que ela necessariamente vai morrer. Né? O que morre é uma média de 5, 6, 7, 3% de quem tem gente que fica assintomático. Então tem toda uma situação social externa que favorece você ter menos ou mais dificuldade para lidar com a situação, mas também tem algo que é de cada um, da individualidade de cada um, que também tem um papel muito importante em todo esse processo. Né? Tem pessoas que já aprenderam lá o que precisa ser aprendido. E a gente, às vezes, apesar de ter uma condição mais favorável, não aprende o essencial. Não aprende nem a se relacionar com quem está em casa. Às vezes tem até um quintal, tem um lugar grande, mas estão se matando na convivência. Né? Então, aí é que está a grande questão. E é nesse sentido que o vírus ele não tem classe social, ele não tem ninguém. Ele simplesmente veio resgatar, ele traz esse chamado para a gente resgatar a nossa humanidade, independente de onde a gente estiver. Né? Muito bem. A Cláudia está dizendo que a sombra é o que está no inconsciente, mas não quer dizer que é ruim. Estou certa? Você está certíssima, porque sombra é o que a gente reprime. E tudo que eu falei até agora, né, são as 5 repressões, a repressão da nossa espiritualidade, né, que é uma coisa maravilhosa, reprimir a nossa transcendência. Né? Isso, tem gente que não acredita, então a gente reprime, não quero saber de espiritualidade, não quero saber de nada, coisas do outro mundo, coisas que eu não vejo, coisas que está fora daqui do material, não quero saber. Então, a nossa sombra não significa, foi muito bem lembrado, exatamente a nossa parte ruim, mas é qualquer coisa que a gente reprima, pode ser até qualidades maravilhosas, e aí a gente pode ter qualidades maravilhosas reprimidas que a gente não reconhece, e a gente fica vivendo na pobreza, em termos de qualidade de vida humana, por a gente não reconhecer essa nossa dimensão maior, né?
Onde a sombra, a luz. Exatamente. É aquilo que eu falei lá no início, né? Que se a gente tem uma sombra, é porque nós temos uma luz lá dentro de nós. Então, acho que esse é um fator que é muito importante a gente levar em conta. Eu não sou uma porcaria, porque quando a gente está vivendo um momento de depressão, um momento onde a gente fica muito para baixo, é que a gente ficou centrado, nosso foco fica apenas num pequeno ponto escuro, negativo de nós mesmos. E para nós, a gente se torna aquilo, como se nós fôssemos só aquilo. E, na verdade, a gente não é só aquilo. A gente é muito mais do que a gente imagina que a gente é. Né? Porque isso é muito fácil da gente perceber. Nós não somos o que nós pensamos que somos. Nós somos aquilo que nós fazemos. Né? Tem uma outra coisa muito interessante sobre, continuando a falar da espiritualidade, que é sobre justamente essa capacidade de resiliência, né, que está ligada com essa nossa dimensão transcendente ou com a nossa espiritualidade. Tem uma coisa importante, né? Qual a nossa necessidade mais profunda? A necessidade nossa mais profunda está ligado com a nossa dimensão espiritual. Então, a mais profunda exatamente está ligado à nossa dimensão espiritual. O que é a nossa dimensão espiritual? Aquilo que é essencial que eu falei na outra live. Então, nós precisamos perceber que o que realmente é essencial é o espiritual. E o que alimenta o que é essencial são as coisas que as coisas materiais não conseguem comprar, não conseguem adquirir, não conseguem resolver ou saciar. Não dá para saciar algo que é espiritual, que é essencial, com as coisas materiais. É esse equívoco que acontece quando a gente se perde na nossa ilusão de que a vida material vai nos atender em tudo. Então, quando a gente vê que eu estou sentindo um vazio, quem tem dinheiro pode se distrair disso, né? O dinheiro vai se distrair com dinheiro, com fama e com todas as coisas que são materiais. Só que às vezes a pessoa não consegue, fica aquele buraco, continua vazio. Então ela tenta resolver isso com coisas materiais. Então, fazendo compras, fazendo a sexualidade, enfim, tudo que materialmente é bom. Quer saber o que é essencial? O que é que você não pode comprar com dinheiro? Você não consegue comprar com dinheiro amizade, amor. Não dá para comprar. Então veja o que é comprável e o que não é comprável. A vida tem preço? Não, a vida tem valor, não tem preço. Então, o que é essencial é o que tem valor. E o Felipe está falando que nós somos mamíferos e precisamos de vínculos. A compra é fria, não é essencial. Né? Você pode comprar o sexo, mas você não compra um companheirismo, você não compra aquilo que realmente alimenta, você não compra algo que te dá segurança no sentido de confiança, né? O Felipe está dizendo aqui que a indústria cultural do adorno, necessidades criadas para fazer a roda do capitalismo girar. Então, se a gente desenvolvendo um pouco essa ideia, a gente está vendo o quê? Que essa forma de nós vivermos socialmente através do sistema financeiro, o capitalismo do jeito que ele acontece, ele não está em sintonia com o nosso ser essencial. E uma coisa é certa, tudo que não é essencial perece. Porque tudo que está ligado ao nosso mundo, né, o que o Buda falava, que é Maya, que é ilusão, tem começo, meio e fim. Né? Vai ficar velho, vai perecer, em algum momento vai acabar. Então, esse nosso sistema, ele não se sustenta por si só porque ele não alimenta o ser humano, ele não está voltado para o ser humano. A gente vê isso
Quando a gente vê como que os governos, de um modo geral, tratam essa questão, por exemplo, da saúde, de cuidar da vida, né? A gente está vendo, através da situação que a gente está vivendo, o quanto que a vida não é respeitada, o quanto que a vida não é valorizada. Então, está todo mundo correndo agora para olhar para a vida, né? Para valorizar a vida. E aí os sistemas de saúde do mundo inteiro, por exemplo, os Estados Unidos é um país rico, mas lá, se você não tiver o seguro social, você morre. O Brasil, apesar de ser um país de terceiro mundo, bem ou mal, independente de que governo que seja, tem o SUS que, bem ou mal, tem algum atendimento, né? Então, é isso que acaba acontecendo, né? Está faltando, a Leila está aqui também falando, que exatamente esse é o momento. Nós estamos com uma crise de sentido. As pessoas não têm sentido no que estão vivendo. Isso está ligado àquilo que eu já falei um pouco antes, do trabalho, né? Fazer alguma coisa com sentido. E para fazer sentido, tem que estar conectado com alguma coisa que você realmente goste, que você ame, que você... E aí, naturalmente, quando você faz uma coisa que você gosta... você vai acabar, o dinheiro vai vir por consequência, porque você vai fazer bem feito, aquilo aos poucos vai sendo reconhecido e isso vai tendo um retorno, né? Muito bem, aqui tem bastante gente, a Leila está falando, o Felipe está participando também. O corona nos fez refletir, exatamente, né? A gente está falando isso bastante desde o começo, que o corona nos fez refletir. E eu queria falar de uma pessoa, tem alguém dos Estados Unidos aqui, que aqui nos Estados Unidos está bem complicado. Quem que está falando isso? Está aqui, Penica, não tem a pessoa. Escreve o nome de quem é para a gente saber exatamente quem é. Kelly. Será que é a Kelly? Oi, Kelly! Saudades de você, querida. Aí está realmente complicado. A gente tem acompanhado aqui, né? Tem todo esse movimento. Uma morte lá que aconteceu está gerando um movimento no mundo inteiro. São as repressões que a gente tem dentro da gente, né? As nossas sombras coletivas. E é isso uma coisa que o Jung fala, que eu não falei lá atrás. Ele fala que quando você reprime uma dessas sombras, dessas 5 sombras que eu falei, isso acaba retornando depois. E não retorna só no aspecto individual, mas isso vai retornar no coletivo, no inconsciente coletivo. E a mesma coisa é falada pelo Hellinger, né? Que quando acontecem coisas muito graves que são realizadas em relação a uma pessoa, a uma família ou a um outro país, não importa aí a grandeza, isso vai ter uma repercussão depois e isso vai, tudo que é excluído tende a retornar de alguma maneira. Então, esses milhares de pessoas pelo mundo que estão fazendo essas manifestações por causa da situação lá daquele negro que foi morto, né? Despertou algo no inconsciente coletivo de todo mundo, do mundo inteiro, né? De toda forma de preconceito, né? Aí está sendo levantado um tipo de preconceito, né? Que é da cor da pele, mas tem muitas outras coisas aí, todos os outros preconceitos que estão vindo do inconsciente. Então é como se estivesse retornando toda essa confusão toda, é o inconsciente coletivo que está vindo que está se manifestando, né? Está retornando para que a gente possa se deparar com a nossa própria repressão, tanto em nós mesmos, como excluindo pessoas relacionadas aos nossos preconceitos, né? Alguém está me lembrando aqui, né? O George Floyd, né? Que protagonizou toda essa situação que está acontecendo. 12º dia nos Estados Unidos, é uma coisa muito forte pela Europa, enfim, muitas partes do mundo tá tendo esse tipo de repercussão. Então eu gostaria de falar para vocês, a gente poderia ficar muito mais tempo, mas a gente já está encaminhando para o nosso encerramento. Eu queria falar um pouco para vocês, considerando as adversidades, né? Que foi falar que a Laura comentou nas classes mais simples, etc. Eu vou falar uma coisa sobre o Francisco de Assis, né? Que isso é uma passagem da vida dele, muito, muito interessante, que assim, teve uma situação em que ele estava caminhando com os seguidores dele e
eles já estavam caminhando há algum tempo e estava muito frio, frio mesmo, e aquele frio insuportável. Eles estavam já há muito tempo sem comer, eles estavam sem um local para eles poderem ficar, e sem água, enfim, e todas as situações físicas que você imagine de desconforto, é o que eles estavam vivendo naquele momento. Aí eles vislumbram, né, sabiam que tinha um determinado mosteiro, num determinado caminho, aí eles vão até lá, e chegando lá, eles batem no portão do mosteiro, batem, até que vem alguém, abre e vê que é eles uma portinha, e bate a porta sem nem dar retorno. E aí o que acontece? Ele permanece feliz, permanece alegre e agradece. Então, é claro que isso é uma referência, né? Nós estamos talvez longe de atingir um grau de desprendimento desse, mas isso mostra o quê? O máximo de desprendimento e de assumir inteiramente a responsabilidade para nós, deixando o outro completamente livre para ser o que quiser, mesmo que seja o que possa ser considerado a pior pessoa do mundo, mesmo que não desse nada, bateu a porta na cara deles, mas o outro não tem a obrigação de ser aquilo que eu quero que ele seja. Isso é uma coisa muito importante para a gente refletir nos nossos relacionamentos. Por mais difícil que seja uma outra pessoa, o Jung fala isso, e a gente vê isso também em diversos outros autores, aquilo que incomoda demais no outro é um espelho de algo que tem em você. Pode ser chocante falar isso, mas não é possível, eu não tenho aquilo. Mas para refletir. É algo que muitos estudiosos falam. Aquilo que é implicante, que o outro é... Quanto mais insuportável essa pessoa for para você, lá tem um espelho teu. Você tem aquilo. Ela só está sendo um espelho de você, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, que eu estava falando anteriormente, que a gente não pode ter expectativa de que o outro tem que ser o que a gente quer. Todo mundo é livre para ser o que quiser, mesmo que escolha ser a pior coisa do mundo. E mesmo assim, a gente não vai ter expectativa. O nosso sofrimento vem da expectativa. E mais uma para encerrar, vamos falar de alguém aqui do Brasil, que é a irmã Dulce, né, que ela certa vez foi pedir ajuda para um empresário, para alguém muito rico, e ela estendeu uma mão e ele cuspiu na mão dela. Ela falou, isso aqui é para mim, que talvez até mereça isso. E estendeu a outra mão e falou, essa aqui é para as pessoas que precisam de ajuda. Então ela consegue separar perfeitamente e não entra e desapegar totalmente dessa expectativa. Não era algo para ela, era algo que era para outros que estavam precisando, né? Muito obrigado, nós estamos chegando no fim. Agradeço profundamente. E nós vamos ter uma outra live que vai ser junto com a Evelyn, que vai ser justamente sobre a família, né? Nós vamos estar falando sobre o relacionamento familiar, no dia 14, dos 6 às 18 horas, tá bom? Então, beijo para vocês, para todo mundo, minha mãe, meus irmãos, meus amigos todos. É sempre um prazer, só de ver vocês, as carinhas subindo aqui, já me sinto feliz. Eu não me sinto sozinho falando com o aparelho, mas eu consigo sentir, de alguma forma, a presença de vocês, tá bom? Então, beijo no coração e até um próximo encontro.